Olá, alunos. Vamos dando continuidade, então, aí, às nossas aulas, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. E hoje estamos caminhando aí para a nossa terceira aula, né? E nessa terceira aula nós começaremos a falar a respeito dos direitos fundamentais. Se vocês verificarem aí nos artigos que correspondem aos direitos fundamentais, certamente vocês perceberão que é a parte mais extensa, né? É a parte que contém o maior número de artigos e dispositivos legais dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí do artigo 10º ao 52º. Então, são vários artigos e são vários direitos fundamentais que nós teremos que estudar aí. Novamente frisando que nós não falaremos exatamente de todos os artigos, em razão, né, da sua extensão. Nós falaremos dos principais, nós abordaremos os principais pontos que caem com maior recorrência nas provas, ok? Então, novamente, friso que vocês deverão fazer a leitura atenta, assim que possível, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Então, já iniciando, né, só uma breve introdução aí a respeito dos direitos fundamentais que nós abordaremos nas próximas aulas. Eu separei aqui para vocês, pessoal, por artigos, né? E o rol, a relação aí dos direitos fundamentais que vocês terão que estudar. Então vejam que o primeiro, obviamente, como não poderia ser de forma diversa, é o direito fundamental à vida. É o principal direito, aquele que embasa os demais direitos, né? Então, por tal razão, e em regra, sempre nas legislações, ele aparece como o primeiro, né? Logicamente, por uma razão óbvia. Na sequência, a habilitação e reabilitação dessa pessoa com deficiência, saúde, educação, moradia, trabalho, habilitação e reabilitação profissional. Vejam que nós temos previsões de duas situações de habilitação, só que uma na esfera profissional e outra para a vida pessoal, né? Daquela pessoa com deficiência. Assistência social, previdência social e transporte e a mobilidade. Esses são os direitos fundamentais que tem previsão ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Nós iremos frisar, nós iremos focar a nossa atenção na maioria deles e nos principais artigos. Então, sem mais delongas, já introduzindo aí, né, o direito à vida, primeiro direito fundamental, o mais relevante de todos, né, como eu disse, que na verdade é onde se destacam os demais. Ele tem previsão ali entre o artigo 10º e o 13º da nossa legislação. E olhem só, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né, os principais pontos, e dentre eles são aqueles que embasam as situações de risco, emergência ou calamidade pública. A PCD será considerada vulnerável. Sempre que houver situações, então, de risco, emergência ou calamidade pública, vejam só, três situações: risco, emergência ou calamidade pública, a pessoa com deficiência terá prioridade, pois ela será considerada, olhem só a palavra, pessoal, vulnerável. Vulnerabilidade é aquela pessoa que tem uma tendência maior, né, a ser prejudicada, a ter ou tem uma dificuldade maior do que as demais pessoas da população. Por isso que ela é considerada vulnerável perante o poder público, ok? Bom, a PCD tem direito à liberdade de escolha dos atos existenciais, conforme nós já vimos anteriormente. Lembram-se? Sexualidade, casamento, educação, saúde, ter ou não ter filhos ou seja, gerir a sua própria prole. Tudo isso são atos existenciais que a pessoa com deficiência tem liberdade para praticar, como é o caso, né, da vida e da saúde, plena capacidade civil. Isso também está ali entre os artigos 10º ao 13º, ok? Então, portanto, deve haver, isso aqui é o ponto mais importante, quando nós falamos de direito à vida.
Portanto, deve haver um consentimento prévio, livre e esclarecido para a realização de tratamentos. Olhem só, tratamentos, procedimentos, hospitalização e pesquisa científica. Isso está no artigo 12º. Se vocês estiverem acompanhando com a lei, grifem principalmente esses pontos que eu destaquei aqui para vocês. Então, a nossa regra, e isso vale para todas as pessoas, tá, pessoal? Não só para o PCD, mas como nós estamos estudando especificamente, eu quero que vocês memorizem isso na nossa lei, que todo procedimento, toda intervenção, todo tipo de tratamento, hospitalização, deverá ter necessariamente o consentimento prévio, livre e esclarecido daquela pessoa, tá? Consentimento prévio, ou seja, anterior, né? Não se pratica o ato e depois vai buscar o consentimento. Primeiro tem o consentimento prévio. Esse consentimento deve ser livre, ou seja, deve haver a manifestação voluntária daquela pessoa com deficiência, autorizando aquele procedimento e esclarecido. O esclarecido significa que o hospital, que os médicos ou quem for realizar o procedimento deve dar o máximo de informações possíveis para aquela pessoa, para que ela possa de fato exercer um consentimento. Porque se ela não tiver as informações imprescindíveis para dar esse consentimento, ou para ter ciência do que ela está se submetendo, ela não vai ter um consentimento esclarecido, obviamente, ok? Então, para tratamentos, procedimentos, hospitalizações e pesquisa, a nossa regra é consentimento prévio, livre e esclarecido. E aqui na nossa segunda parte, pessoal, não poderá ser submetida, obviamente, a tratamento ou intervenção clínica ou cirúrgica de forma forçada. De forma forçada. Artigo 11, tá invertido aí, eu coloquei o 12 primeiro, porque eu achei que é mais relevante entendermos que a nossa regra é o consentimento prévio, livre e esclarecido. E, obviamente, se ela tem que ter esse consentimento, ela não pode ser levada naturalmente a um ato forçado, né? A uma forma forçada aí de uma intervenção clínica ou cirúrgica. Então, por essa razão, eu fiz essa inversão. Ok? Acredito que tenha ficado claro. Situação aí, de certa forma, simplificada, né? Pacífica para nós, tendo em vista o que nós já estudamos. Então, tranquilo, dando continuidade. E, logicamente, né, quando nós falamos dessa nossa regra do consentimento prévio, livre e informado, existem situações em que a pessoa com deficiência, não só a pessoa com deficiência, como qualquer outro ser humano, como qualquer indivíduo, não terá condições de exercer esse consentimento, né, por razões óbvias. E é por isso que eu trago essa exceção. Em casos de risco de morte, né, de emergência de saúde, é, devem ser observadas salvaguardas legais. O artigo 13º, ele nos fala, em caso de risco de morte ou de emergência de saúde, o que prevalece? O consentimento, a necessidade do consentimento ou a vida da pessoa? Nesse caso, é óbvio que vai ser a vida da pessoa com deficiência. Então, por isso que ele fala, se houver caso de risco de morte ou de emergência de saúde, a salvaguarda legal é a proteção à vida, ok? Então, não é necessário, por óbvio, nesse caso, o consentimento prévio motivado, né, informado. Então, logicamente que nesses casos de emergência de saúde, de um acidente, de um infarto, uma situação que depende de um imediatismo de um tratamento, nesse caso, retira-se ali a necessidade desse consentimento, tá? Então, lembrem-se, a nossa regra é o consentimento. Porém, há exceções em casos de urgência e emergência, risco de morte, né? Tá bom? Bom, eu também chamei a atenção para vocês aqui, pessoal, que é um outro pontinho importante, que é o parágrafo primeiro do artigo 12º. Nós já falamos um pouco da curatela, né? Vocês já entenderam que a curatela é uma ferramenta, é um instrumento para justamente suprir a vontade daquela pessoa com deficiência que não tem condições de exprimir, né? De decidir, de discernir, tá? Então,
A figura do curador tem dessa finalidade, né, que nós realizamos aí através de um procedimento judicial. Então vejam, atenção, mesmo a PCD que tenha curador terá assegurada sua participação no maior grau possível na hora de obter seu consentimento. Então vejam como é importante o consentimento da pessoa deficiente, da pessoa com deficiência. Ainda que ela tenha curador, que em tese é essa pessoa que irá decidir, né, que irá tomar o máximo de decisões em nome dela, deverá ainda assim tentar se obter da melhor forma possível o consentimento dessa pessoa com deficiência. Tá? Isso está ali no parágrafo 1º do artigo 12º. E podendo ser suprido na impossibilidade de qualquer grau de consentimento na forma da lei, mediante aí um procedimento judicial também, um suprimento judicial, tá? Então vejam só, pessoal, ainda que ela tenha curador, ela deve tentar consentir, a pessoa com deficiência deve tentar consentir. E se ela não tiver condições, isso ainda será suprido pelo juiz, através de um procedimento judicial. Então vejam a importância do consentimento. Só não se terá necessidade de consentimento nessa primeira situação aqui que eu falei para vocês, da exceção, né, prevista ali no artigo 13º, de risco de morte ou emergência de saúde. Então, gravem isso. Quando nós falamos aí de direito à saúde, de direito à vida, o consentimento é a regra, ainda que a pessoa tenha curador, ok? Acredito que tenha ficado também esclarecido esse ponto. E aí, saindo, né, já partindo aí, apesar de estar linkado com tudo que nós falamos, eu vou passar já para o direito à saúde, né, que tem uma conexão aí com isso que nós falamos do direito à vida. E ali começa no artigo 18º ao 26º. Então, olhem só, garantia de atenção integral à saúde da PCD. Atenção integral à saúde da PCD em todos os níveis de complexidade, obviamente, através do SUS. E aí nós temos, pessoal, como regra, acesso igualitário e universal. Até trouxe um mnemônico aqui para vocês, né? O direito à saúde, então, para a pessoa com deficiência, ele é né? Universal e igualitário, acesso universal e igualitário, ou acesso igualitário e universal, mas o mnemônico uni significa universal e igualitário. Então lembrem-se disso, quando nós falamos em direito à saúde, a pessoa com deficiência, ele é universal, porque ele deve abranger a saúde integral da pessoa com deficiência e igualitário com os demais, né, que não tenham nenhum tipo de deficiência. Lembrem-se que nós estamos com um estatuto que visa justamente a igualdade e a não discriminação. Isso está lá no artigo 4º, nós falamos disso também. Então, tudo que estiver em torno da pessoa com deficiência deverá observar esses dois princípios básicos, e no caso da saúde, o acesso universal e igualitário, ok? Atenção, aí eu chamo a atenção para vocês as ações e serviços de saúde pública destinados ao PCD, que tem a previsão ali no parágrafo 4º, né? São vários serviços que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, mas eu já chamo a atenção para vocês memorizarem o que consta ali no parágrafo 4º do artigo 18º, ok? E passando ali para o artigo 19º, que também é um artigo extremamente importante, compete ao SUS, olhem só, compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis. Por causas evitáveis. Podemos aí exemplificar, né? Através de acompanhamento da gravidez, do parto, do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro, promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Vejam, pessoal, tudo isso daqui é prevenção
de deficiências por causas evitáveis. E existem, infelizmente, né, várias deficiências que podem ser evitáveis, né? Existem várias. Nem todas as pessoas nascem com uma deficiência, com algum tipo de defeito congênito, né? Vamos dizer dessa forma. É, algumas adquirem algum tipo de deficiência no decorrer da vida, no transcorrer da sua vida. E isso são deficiências que podem ser evitáveis como obrigação do Sistema Único de Saúde, ok? Então, novamente, acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério com garantia de parto humanizado e seguro, promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança, aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal, né, pessoal? Imunização, nós estamos falando, obviamente, né, nós já sabemos aqui de vacinas, né? Principalmente, nós podemos falar aqui de vacinas que hoje é o principal método, né, de imunização e que assegura justamente o não desenvolvimento de inúmeras doenças, inclusive algumas deficiências, né? Que acabam, algumas doenças que acabam acarretando uma deficiência de longo prazo, né? Que não, posteriormente, dependendo da situação, ela não tem reversão, ela não tem cura, né? Identificação e controle da gestante de alto risco, situações aí de gestações de alto risco, tanto para a gestante quanto para a criança, em que, eventualmente, se não observada, pode acarretar um prejuízo para aquela criança, né? É, às vezes, uma falta de oxigenação, às vezes, algum tipo de situação que gere uma deficiência física. Então, a identificação e controle dessa gestante de alto risco também se mostra algo extremamente importante. Houve uma repetição aqui, né, no slide. É, e continuando, pessoal, até fiz uma observação aqui para vocês do artigo 22. É assegurado, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto, é assegurado o atendimento domiciliar da PCD. Olhem só, atendimento domiciliar da PCD. O atendimento na casa da pessoa com deficiência, por equipe multidisciplinar, ou seja, uma variedade de profissionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros. Isso é um atendimento multidisciplinar de vários tipos de profissionais, tá? Essa é a regra. Contudo, esgotados os meios de atenção à saúde no local de sua residência, será prestado atendimento fora do domicílio para fins de tratamento e diagnóstico. Qual é a regra, então, da saúde, do tratamento da pessoa com deficiência? Nós temos assegurado o atendimento domiciliar, está ali no artigo 22. Atendimento, então, multidisciplinar domiciliar da pessoa com deficiência. Essa é a regra. Porém, é possível o atendimento fora desse domicílio? Sim. Para o quê? Para fins de tratamento e diagnóstico. Não sendo possível tratar essa pessoa dentro da casa dela, óbvio que ele será encaminhado para um hospital, que ele será direcionado para um outro local de saúde que tenha condições de praticar esses atos, né, de realizar esses tratamentos, de dar esse diagnóstico mais aprofundado, às vezes, a essa pessoa com deficiência. Então, nesse caso, havendo atendimento multidisciplinar fora do domicílio, haverão algumas garantias que deverão ser observadas. E essas garantias são transporte e acomodação para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. Vejam, pessoal, transporte e acomodação não só para a pessoa com deficiência, mas também para o seu acompanhante.
Cuidado, então, com essa pegadinha muito comum nos concursos também, quando se refere ao direito à saúde. É muito comum eles falarem que só cabe o transporte e acomodação, no caso de atendimento multidisciplinar fora do domicílio, somente para a pessoa com deficiência. Mas não, também para o acompanhante. E lembrem-se que é transporte e acomodação. Ele não fala alimentação, por exemplo. Tá? Então, cuidado também com essa situação aqui. Bom, esse primeiro ponto foi importante e eu trago aqui alguns outros artigos, né, dentro do, além do 22 que nós falamos. Ele também conclui, né, no que se refere a esse ponto do atendimento, que há um direito da pessoa com deficiência de ter acompanhante ou atendente pessoal, acompanhando ele nesse local em que ela está internada, por exemplo. Então, no caso da PCD internada ou em observação, portanto, atendimento fora do domicílio, obviamente, né? Ela terá direito a atendimento, a ser internada e ser acompanhada, né, por um acompanhante ou atendente pessoal em tempo integral, condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Ela ficará em tempo integral e, obviamente, terá um acompanhante ou um atendente pessoal em tempo integral com ela. Ok? Então, direito de ter acompanhante ou atendente pessoal por tempo integral. E ali o artigo 24, é assegurado à PCD o acesso aos serviços de saúde públicos e privados e as informações prestadas e recebidas por meios de recursos de tecnologia assistiva e outras formas de comunicação. Obviamente, né, pessoal, se essa pessoa com deficiência ela tem aí assegurado a utilização, o acesso aos serviços públicos e privados, ela tem que receber as informações adequadas. Lembrem-se que a nossa regra, novamente, é o consentimento prévio, lembra? Consentimento prévio, então, da pessoa com deficiência e informado, né? Ela deve receber as informações adequadas para poder consentir. Isso é um dos pontos também do consentimento que nós falamos. Então, se ela precisar consentir de forma informada, para fazê-lo, ela deverá receber informações de forma correta. Então, se for necessária a utilização de tecnologia assistiva, ela receberá e cabe aí, então, ao poder público, né, obviamente, desenvolver tecnologia assistiva necessária para proceder à informação dessa pessoa com deficiência, para que ela possa consentir de forma voluntária e eficiente, né, e informada. Tá bom? Então, essa é a ideia aí do artigo 24. Friso só para vocês: serviços de saúde públicos e privados. Ah, determinado serviço não tem cobertura, no sistema público. Ela tem direito a ter acesso no sistema privado por meio do SUS. Tá? Essa é a ideia desse ponto aqui. Ok? Artigo 25 e 26. Espaços de serviços de saúde, públicos ou privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência, mediante, obviamente, remoção de barreiras. Vejam só, espaços de serviço de saúde, ou seja, do que nós estamos falando? Hospitais, clínicas médicas, UBS, UPH, qualquer um desses espaços vinculados à saúde devem oferecer, vejam, públicos ou privados. Vejam que públicos ou privados aparecem muito, pessoal. Então, a regra é que qualquer sistema, seja ele público ou privado, devem estar assegurando à pessoa com deficiência a maior amplitude no seu atendimento. A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não é direcionado somente ao Sistema Único de Saúde, e sim às clínicas particulares, aos hospitais particulares. É por isso que aparece com tanta recorrência públicos ou privados. Aliás, a lei é destinada para todos, né? Essa é a ideia.
Então, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência mediante a remoção de barreiras. Lembram das barreiras que nós falamos lá atrás, naqueles conceitos do artigo 3º? Estão vendo? Aqui estão aparecendo novamente. Lembram das barreiras? Nós tínhamos diversas, né? Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas, barreiras de acessibilidade no aspecto geral. Qualquer barreira, então, ao atendimento da pessoa com deficiência, ao consentimento da pessoa com deficiência, deve ser removida por meio de projetos arquitetônicos. Olhem só, ambientação interior e, logicamente, comunicação, que atenda às especificidades da pessoa com deficiência, com, né, as deficiências que eu trouxe para vocês com mnemônico fins, né? Física, intelectual, mental ou sensorial. É isso que o artigo 25 nos traz, espaços de saúde, público ou privados, que devem remover essas barreiras para atender coerentemente, corretamente essa pessoa com deficiência. E ali no artigo 26, nós temos uma regra importante relacionada à prática de violências contra a pessoa com deficiência. Então, nos casos de suspeita, olhem só, a mera suspeita é suficiente, ou a confirmação de violência praticada contra a PCD serão objeto, e grifem isso daqui, pessoal, de notificação compulsória. Ou seja, significa dizer que é obrigação, é obrigado, tá? Pelos serviços de saúde públicos ou privados a notificar a autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Então, aqui três figuras, né? Autoridade policial, Ministério Público e os conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Autoridade policial, Ministério Público e conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Então vejam, pessoal, que sendo uma mera suspeita, aparentemente, eu entendo, eu sou um médico, por exemplo, eu sou um enfermeiro, eu sou de uma clínica que atende uma pessoa com deficiência, que faz uma fisioterapia, por exemplo. Eu eventualmente acredito que suspeito que aquela pessoa vem sofrendo uma violência por parte do seu acompanhante, por parte do seu atendente pessoal. Se eu tenho uma suspeita, eu devo notificar compulsoriamente aí a autoridade policial, o Ministério Público ou eventualmente qualquer outro desses conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Ok, pessoal? Então vejam como é importante esse artigo 26. Gravem isso daí. Palavras-chave, né? Suspeita ou confirmação, notificação compulsória e serviços de saúde que podem ser públicos ou privados têm a obrigação de realizar essa notificação compulsória. Legal? Tranquilo? E eu chamo aqui muita atenção para vocês quando aparecer uma questão ou quando tiver alguma relação com os planos de saúde. Nós temos dois artigos aí que eu trouxe para vocês como principais, que é o artigo 20 e o 23, que tratam dos planos de saúde, de pontos interessantes relacionados aos planos de saúde. O primeiro deles é o artigo 20. Então vejam só, as operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Quais são os demais clientes, pessoal? Quaisquer outras pessoas que não tenham deficiência, que não sofra com nenhum tipo de deficiência, tá? Esses são os demais clientes. E no artigo 23, que ao meu ver é o mais importante, que mais comumente aparece, vedação a toda forma de discriminação à pessoa com deficiência. E aqui a nossa atenção, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição.
Se eu tenho 2 filhos, 3 filhos e um deles tenha idades semelhantes, né, pouca diferença de idade, e um deles tem aí uma deficiência física, por exemplo, o plano não pode cobrar um valor diferenciado em razão dessa pessoa ser deficiente ou em razão dela ser mentalmente deficiente, intelectualmente deficiente. Nós tivemos aí um dos filhos tem síndrome de Down, por exemplo, ok? Ou algum outro tipo de deficiência constatado, que seja intelectual, mental, sensorial, uma criança que é uma deficiente, que é deficiente auditiva, elas não podem ser cobradas com valores acima do que os demais, por exemplo, tá? Que os demais filhos, no nosso exemplo aqui. Então, pessoal, lembrem-se novamente, né? Não discriminação, igualdade, inclusão. Essas são as palavras-chave do nosso estatuto com deficiência. Então, por essa razão, obviamente, nesse nosso exemplo, essa pessoa, essa criança, não poderá sofrer essa distinção com uma cobrança de valor diferenciada. Ok? Gravem isso daqui, é importantíssimo e cai com muita recorrência nos concursos. É, Nós vamos ficando por aqui, pessoal, para nós não ficarmos com uma aula muito longa e, na sequência, nós começaremos a fazer os exercícios relacionados a essa nossa terceira aula, ok? Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.